Glória a Deus. Diga glória a Deus. Abre a sua Bíblia, por gentileza, sem perca de tempo. Livro do Dr. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33 e 34. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, aquele que merece toda a honra. Quero agradecer a Ele, ao meu Deus, Criador dos céus e da terra, o eterno Papai. Deus é o nosso socorro, bem presente na tribulação. Quero agradecer também a pastora Francisca, pastor Ademar, casal abençoado que tem abrido as portas para a quinta extensão dos Noéis da última hora aqui na cidade de Estreito, Maranhão. Que Deus abençoe poderosamente. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz a palavra do eterno Papai: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificara aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. Diga glória a Deus. Sente-se, dando uma salva de palmas para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus queridos e amados irmãos, tome o seu assento nesta noite. Eu quero trazer um tema para a nossa meditação nesta noite: oração, perdão e resultado da oração. Diga para o seu irmão que está do seu lado: oração, perdão e resultado da oração. Meus queridos e amados irmãos, no capítulo de número 23 do Dr. Lucas, versículo de número 33 e 34, nos fala sobre a história do nosso mestre, do seu mestre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quando olhando para esse texto, precisamos entender alguns pontos interessantes da palavra do eterno Jesus. Primeiro, quem era Jesus antes da cruz? Jesus antes da cruz era aquele Jesus que vivia diariamente dependendo de Deus, seu Pai. Jesus era aquele que vivia dependentemente do seu Pai. Jesus, ele vivia o seu ministério dando as respostas para aqueles necessitados. Jesus, antes da cruz, de estar na crucifixão, ele estava alimentando mais de 15 mil pessoas. Jesus, antes da cruz, ele estava no jardim chamado Getsemane. Jesus, antes da cruz, ele apareceu para o seu discípulo à beira do mar. Jesus, antes da cruz, ele perdoou aquela mulher samaritana. Jesus, antes da cruz, ele foi
um dos que expulsou demônios de Gadareno. Jesus, antes da cruz, foi aquele que deu o grande livramento de ressurreição para Marta e Maria de Lázaro. Jesus, ele antes da cruz, ele viveu a sua vida dando oportunidade para milhares de pessoas, mas também Jesus, ele nunca deixou de ser um dependente de Deus. Jesus nunca deixou de ser dependente do Pai. Jesus, quando ele estava nesta terra, Jesus, ele veio para salvar, para buscar aquele que jazia perdido. Mas uma coisa me chama a atenção: Jesus era dependente do Pai. E quando Jesus, se ele é dependente do Pai, então a vida de Jesus era uma vida constantemente de oração. Eu vou repetir: a vida de Jesus era uma vida constantemente, pastora Francisca, vida de dependência do Pai. Ou seja, Jesus era um que vivia em oração, em oração. Tinha momento que o meu mestre, que o teu mestre, ele se ajoelhava e ficava momentos a sós com o Pai. Mas tinha momento em que Jesus, ele orava diante de multidões para saciar aqueles que estavam necessitados. Jesus era dependente do Pai, até porque ele fez uma combinação com o Pai de não usar o seu poder sem o consentimento do Pai. Tudo dependia e depende do Pai. É por isso que a palavra de Deus nesta noite está dizendo para você: seja dependente do Pai. E nesta noite eu vou dizer: quem é dependente do Pai, levanta esta tua mão e adora Ele nesta noite. Seja dependente do Pai. A vida de Jesus foi uma vida constante, pastor Luan Jorge. Foi uma vida de dependência, de oração. Até porque Jesus, ele foi automaticamente de não ter o direito de usar o seu poder sem o consentimento daquele que tem poder. Não, Jesus tinha um momento certo, e para usá-lo ele pedia permissão do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você: seja pessoas dependentes de Deus. Não seja pessoas que não dependam do Pai, mas sejam pessoas que dependem dEle. Pessoas que não dependem de Deus são pessoas egoístas. Pessoas que não dependem de Deus são pessoas que colocam em seu coração um eco que só Ele pode resolver, no braço da sua força, no braço do eu. Mas quem é dependente dEle, ele tem fé, acredita nos momentos difíceis, mesmo que não aconteça, pastora Francisca, mesmo que não aconteça, mas ele é dependente. Ele diz: se Deus não fez, tem um motivo, tem uma razão, tem uma circunstância, tem um momento. Mas seja dependente, porque Deus, ele sabe o melhor para você e para mim. Eu vou dizer: o eterno Papai, ele sabe o melhor para você quando você é dependente do Pai. Oração, perdão e resultado da oração é o tema nessa noite. Por que oração? Jesus, na cruz do Calvário,
antes mesmo dele estar na cruz do Calvário, ele chega a algum momento da sua vida, Rosilurde Soares, que Jesus ele conta para os seus discípulos e diz assim: olha, orar assim, Pai, Pai nosso. Ele depende do Pai. A oração de Jesus sempre foi oração de dependência do Pai. Ele está dizendo: Pai. O que é isso? É oração, reconhecimento de dependência do Pai. Pai nosso que estás no céu. Jesus, a vida dele foi uma vida de dependência, de oração. Mas antes de orar, ele fazia algo impressionante. Ele realizava sonhos. Ele realizava sonhos de pessoas. Antes de orar, ele orava e pedia permissão de Deus para que Deus pudesse fazer os milagres na vida do povo. Olha para cá. Jesus diz: Pai. Na cruz do Calvário, dependência. Jesus viveu antes da cruz, pregando para muitos, diante de muitos pecadores, de pessoas. Agora vem Jesus na cruz do Calvário, morrendo do jeito, pastor Ademar, que ele mais amou. Viver a vida entre o que ele desejava, que ele fazia, que era pregar o evangelho para os pecadores. Vivia uma vida de comunhão com Deus, com o Pai, de oração. Vivia a sua vida entre os pecadores e morreu entre pecadores. Morreu alegre, ressuscitou vitorioso. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Jesus não ora. Olha para cá. Jesus não ora: Pai, me tira daqui. Pai, eu não aguento. Pai, eu vou desistir. Pai, eu não quero. Não. Hoje, a tribulação de muitos que passam ou que vivem, pode ser no momento que a pessoa está passando, no momento de doença, ela diz: Pai, eu não aceito. Mas aí Jesus aceitou. Hoje, se uma mãe de família tiver um filho na cadeira, deseja que o seu filho saia. E Jesus disse: Pai, não pediu para liberar da cruz. Mas hoje, as pessoas que sofrem, pede, se for possível for, libertação, mas não reconhece o momento da sua tribulação que ela está passando, pastor. Hoje, Jesus poderia: me tira daqui, Pai. Não. Poderia ter feito? Poderia. Poderia ter pedido? Poderia. Mas não fez. Mas o que me chama a atenção é que hoje muitos cristãos ora pedindo e não quer passar. O que me chama a atenção, pastor Luan, é que saía sangue da cabeça de Jesus, porque tinha coroa de espinho colocado na sua cabeça. Jesus poderia: Pai, tira essa coroa de mim. Jesus podia orar: Pai, tira esses pregos das minhas mãos. Pai, tira esses pregos dos meus pés. Mas Jesus não fez. Pastor Luan, Jesus não fez. Essa palavra Pai tem um significado de dependência. Essa palavra Pai significa que Jesus sempre dependia do seu Pai. Você só depende dele para libertar?
Glorifique no momento que você está passando. É difícil, pastor Ademar, é difícil adorar a Deus no sofrimento. É difícil adorar a Deus na tribulação. É difícil, pastora, missionária, cantora Rosilourdes Soares, a pessoa adorar a Deus no momento mais crucial da vida. Mas Jesus orou. Olha para cá. Jesus não orou por seus amigos. Jesus não orou pelos seus familiares. Jesus não orou pelos seus amigos íntimos ali. Quando ele disse: Pai, perdoa-lhe. Jesus não estava ali orando pela sua mãe. Jesus não estava orando pelos seus irmãos. Jesus não estava orando pela sua família, pelo um parentesco. Jesus não estava orando. Jesus estava orando pelos seus piores inimigos. Pastor Ademar, Jesus estava orando pelos seus piores inimigos. Aqueles que colocaram a coroa de espinho, aqueles que cravaram os pregos nas mãos e nos pés. Faça a pergunta: alguém te feriu? Alguém te magoou? Alguém te confrontou? Jesus me ensina uma coisa aqui. Jesus me ensina algo importante que nós devemos fazer. Olha para cá. Jesus, antes de estar na cruz, ele ensinou aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, dizendo: perdoai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue. Jesus sai da teologia da palavra e entra na teologia da prática, pastor Luan. Ou seja, ele prega, ele vive aquilo que ele prega. Ele vive aquilo que ele pregou. É fácil pregar, é fácil anunciar. Agora é difícil é perdoar. Olha para cá. Sabe o porquê que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes? Sabe por quê? Porque Jesus sabia, pastora Francisca, que se ele não perdoasse, a dor poderia ser pior. Jesus sabia, se ele não perdoasse, o sofrimento dele na cruz do Calvário seria o dobro. Por quê? Porque a falta de perdão, ela gera dentro da sua alma um veneno infernal. Jesus sabia, pastor Luan, que ele sabia, se ele não perdoasse, ele ia sofrer o dobro na cruz do Calvário. Jesus nos ensina a perdoar, porque sabe, Jesus ensina que o liberto, pastor Ademar, não é aquele que recebe o perdão. Eu vou explicar. Os que estavam zombando de Jesus, os que estavam criticando Jesus, os que cuspiram em Jesus, os que chicotearam Jesus, os que colocaram a coroa de espinho em Jesus, Jesus lá de cima olhava para ele e disse: Pai, perdoa-lhes. Eu pergunto:
Você tem coragem de perdoar aquele que lhe magoou? O tema hoje, oração, perdão e resultado da oração. Você tem coragem de perdoar aquele que lhe feriu, que lhe magoou? Saiba que a falta de perdão é um veneno. Lembre-se que a falta de perdão é um veneno que vai destruindo, corroendo pouco a pouco. Quer ver? Alguém lhe feriu? Você sente mágoa da pessoa que lhe feriu, que machucou? Você está calmo porque você não está vendo ela. Olha para a pessoa que lhe feriu com 3 dias. Você dá ódio, não quer ver aquela pessoa. Volta aquela raiva. Sabe o que é isso? Falta de perdão gera morte. Falta de perdão gera na minha vida um veneno mortal. Corrói por Deus. Então Jesus sabia o perigo. Jesus sabia o perigo de não perdoar. Por quê? Porque o beneficiário não é aquele que está recebendo, pastor Ademar, o perdão. O beneficiário é aquele que está dizendo: Pai, perdoa-lhe. O beneficiário é aquele que perdoa. Enquanto você não perdoar, você não é liberto. A pessoa que lhe feriu, que lhe machucou, que destroçou você, ela não está nem aí para você. Ela não está nem sentindo um pouquinho de dor que você está sentindo dentro do seu coração. A pessoa que lhe magoou não está nem aí, nem lembrando de você. É você que está se maldando dentro do coração, dentro da alma, dentro da veia. Você fica com raiva, você vai se contorcendo, você vai morrendo aos poucos. Mas a pessoa que lhe feriu não está nem aí para você. Não perdoe. Quem é beneficiário é quem perdoa. Libere o perdão. Perdoa quem lhe feriu, quem lhe machucou. Porque o beneficiário é aquele que perdoa, não aquele que recebe o perdão. Então Jesus, ele sabia o perigo do veneno da falta de perdoar. Jesus, ele viveu uma vida íntegra de oração até na morte. Na cruz do Calvário, era dependente do Pai. A vida do cristão é essa. A nossa trajetória é essa, é depender do Pai, é ser dependente dele. O que é dependência? É você viver uma vida diária de fé em Cristo, mesmo não recebendo nada, mas você acredita que no momento certo dele você recebe. Olha para cá, olha para mim. Jesus morre, é sepultado, e a Bíblia diz, pastor Luan, que ao 3º dia ele é ressuscitado. E a Bíblia diz que ele ainda passa mais 40 dias na terra, depois é ido para o céu. Olha para cá, diga para o seu irmão: vida de oração, perdão e resultado da oração. Olha para cá, as suas orações não é perdida. Diga para o seu irmão: as suas orações não são perdidas. Eu vou provar. Olha para cá. Quem foi que maltratou Jesus, o eterno Jesus? Não foi aquele que cuspiram na cara dele, não foi aquele que chicotearam nas costas dele, não foi aquele que colocaram a coroa de espinho na cabeça dele, não foi aqueles que colocaram os pregos nas mãos e nos pés. Pois olha para cá,
Jesus orou na cruz, Jesus, ele perdoou na cruz. Olha para cá, que eu vou falar para você a resposta que o eterno papai deu. Jesus, quando ele vai para o Pai, ele manda os discípulos: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Os discípulos fizeram, e a Bíblia diz no livro do Atos dos Apóstolos que Pedro, ele prega para mais de 3.000 almas. E sabe quem que está lá? Olha para cá, na cruz do Calvário, Jesus orou e ele perdoou aqueles que colocaram prego nas suas mãos, prego nos seus pés, coroa de espinho na cabeça, chicotearam as costas de Jesus. Está lá Pedro, pastor Luan, orando e pregando para mais de 3.000 almas. Sabe quem está lá? Daqueles que colocaram os pregos nas mãos do mestre. Estão lá aqueles que colocaram a coroa de espinho. Eles estão pregando, e Pedro está pregando, e chega um: tem perdão para mim, Pedro? E Pedro olha: é lógico, claro, tem perdão. Olha pra cá, foi eu que coloquei a coroa de espinho na cabeça do mestre. Tem perdão para mim? Pedro diz: tem. Arrependei-vos e convertei-vos, que os vossos pecados vão. Pedro está pregando, pastor Luan, e chega outro: Pedro, tem salvação para mim? Foi eu que lasquei aquela chicoteada nas costas do mestre. Tem perdão e salvação para mim? Pedro diz: venha, arrependei-vos e convertei-vos, que os vossos pecados vos serão cancelados. Nunca desista de orar pelos seus familiares. Se está nas drogas, continua orando. Se está na cachaça, continua a orar. Se está no crime, continua buscando, porque cedo ou mais tarde a resposta de Deus, assim como Deus deu para Jesus na cruz do Calvário, que ele viveu uma vida íntegra de dependência e de oração e perdão, e a resposta que Deus deu para Jesus foi: os que te colocaram os pregos vão aceitar eu. Os que te colocaram a coroa de espinho vão aceitar eu. Os que te jogaram chicoteada vão aceitar eu. Aqueles que te humilhou vão me aceitar. Pastor Luan, mais de 3.000 almas, inclusive os soldados romanos que maltrataram o mestre, aceitaram o evangelho. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Não pare, que a resposta vem. Amém?